Bom dia. Eu queria deixar para vocês nessa manhã uma pequena reflexão. Já tem um bom tempo que eu não faço vídeos, não falo, mas lendo e observando a palavra do Senhor, eu queria compartilhar com vocês essa reflexão, esse pequeno texto que está em Neemias, uma parte tão importante para os dias que nós estamos vivendo hoje. Dias que para nós não poderiam ser surpresa. Embora seja dias difíceis, dias de lutas, dias de enfrentamento, nós esquecemos muitas das vezes, principalmente eu, que nós somos humanos e que nós estamos sujeitos a dores, a choro, a angústia, a tudo o que acontece no mundo. Embora a nossa fé, ela não vem dos dias que nós vivemos, e não vem das consequências do que nós vivemos, mas ela é firmada sobre a palavra do Senhor. E quando ela é firmada sobre a palavra do Senhor, tudo ao nosso derredor pode nos abater, mas não pode nos destruir. E Neemias, gente, que interessante, como é importante você observar, ler atentamente, compreender, para poder desfrutar do que a palavra tem registrado e deixado para nós como exemplo. Neemias, um servo do Senhor, a qual tão longe do seu povo, da sua origem, servia outro reino tão distante. Mas a palavra vai dizer que ele servia com alegria. Por nenhuma vez ele adentrava ao rei triste. Eu acredito que ele não tinha problemas como ser humano. Eu não sei você, mas eu, praticamente quase tudo durante o dia, nos aborrece. E muitas das vezes o que nós fazemos, principalmente nós mulheres, tá tudo bem? Tá. Mas a cara tá assim. Tá tudo bem mesmo? Tá. Só com a afeição do rosto nós fulmina alguém. E Neemias, ele servia com alegria. E ele procurava com zelo todas as vezes que tinha a oportunidade de ouvir falar do seu povo. E uma das notícias que veio a ele deixou o coração dele muito amargurado. E a própria palavra diz que a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. A palavra do Senhor, sabe, quando a pessoa está feliz. E Neemias abateu. E quando ele foi servir o rei, por mais que ele tentasse, o rei, vendo a expressão do seu rosto, olhou e contemplou uma tristeza, não apenas no rosto, mas na alma, no coração. Então perguntou para Neemias o que já havia acontecido. Muitas das vezes, quando acontece isso com a gente, a primeira oportunidade nós vomitamos. Nós nem falamos, nós vomitamos. E quando nós não pensamos no que a gente fala, além da gente ferir quem ouve, a gente fere a gente também, porque depois nós arrependemos. Não é um arrependimento total, né? Eu creio que mais um termo assim que eu posso usar, a gente, que eu possa dizer, não é arrependimento. Não. A gente fica emocionalmente, passa um pouquinho e voltamos a praticar as mesmas coisas. E Neemias orou com graça, buscou o Senhor. E quando ele chegou ao rei, ele chegou com humildade. E a sua maneira de agir,
a sua forma de se pôr diante da adversidade. Não deu só a Neemias o privilégio de voltar, mas também de ser portador de uma grande bênção. Nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia, nesses dias que as pessoas estão tão carentes, tão suscetíveis, tão amarguradas, preocupadas com o que será, com o que vai acontecer, quando a nossa preocupação maior é quando vai terminar. Antes, no começo, era para não pegar o vírus. Agora é quando vai terminar, quando é que vai voltar ao normal. Ou muitos outros já estão acostumando a ficar no seu ambiente fechado, né? E a gente vai se adaptando, porque o ser humano é de adaptação. Neemias poderia muito bem estar adaptado, porque ele estava num lugar, embora outro reino, outra cultura, outra forma, ele ainda continuava sendo Neemias. Aquele que foi ensinado, instruído a adorar e a confiar num Deus que não tem o impossível que ele não possa fazer. E Neemias conseguiu não somente voltar para Jerusalém, mas Neemias conseguiu influenciar os que haviam voltado. Gente, aquele povo tinha sido oprimido, cativo. A sua cidade estava rasgada pela vergonha, pelos muros derribados, os portões queimados. Eles não tinham nada mais. Nada. Imagina alguém chegar, rodear a cidade e contemplar como ela está. Porque foi o que Neemias fez. Ele não veio sozinho, porque quando Deus ele nos dá essa graça, ele envia uma multidão, e tem uma multidão orando pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, por países, por vidas, independente de religião. E ele, com uma palavra, a palavra que ele carregava não veio de um álbum, de uma enciclopédia. A palavra que ele tinha era de um Deus vivo, um Deus amoroso, bondoso. Irmã, você está falando de bondade de um Deus poderoso, amoroso, que permite uma situação dessa, permite a situação para que eu e você entenda que as adversidades não derrubam quem Ele é. As lutas não podem derrubar quem é o nosso Deus diante das nossas vidas. Se Neemias conseguiu influenciar uma geração, e ele influencia até hoje a minha vida e a sua vida, fazendo com que um povo olhasse ao redor daquilo que estava um caos, aquilo que para as pessoas não tinha mais jeito, era uma vergonha. Não tem nada a ver com o dia. Tem sim. Tem sim. É que a gente olha que o nosso problema é maior do que o problema dos outros. Mas se você tivesse vivido no tempo de Neemias, você estava entendendo o que ele estava passando. Olhar para a casa do vizinho e ver que é mais bonita, que a grama é verdinha, faz com que você deseje morar lá. Mas a partir do momento que você adentra lá e fica por menos um tempo, você vai entender que ali também tem problemas. E que às vezes os problemas deles são maiores do que o nosso, mas eles não põem os problemas acima de quem é o Senhor. Coronavírus existe sim. É perigoso? É. Precisa cautela? Sim. Mas ele não é maior do que o Senhor. A morte pode tombar a gente aqui na terra, mas ela não pode nos tirar aquilo que é mais precioso. Aquilo que o sangue de Jesus na cruz do Calvário fez com que eu e você tivesse garantia, selou a nossa entrada no céu. Ah, você está falando de salvação? Não. Eu estou falando de confiar, de crer
de entender os dias que nós estamos vivendo, discernir os dias que nós estamos vivendo. Observar, ser cauteloso, ter direcionamento no Senhor. É tempo de buscar a face do Senhor, para que eu possa agir, para que eu possa falar, para que eu possa ouvir. Porque quando nós cremos na palavra, quando nós entendemos ela, não padecemos tanto. E Neemias, ele reconstruiu Jerusalém, os muros de Jerusalém, numa facilidade assim, né? Ele teve opositores. Muitos. Uma das principais oposições que Neemias teve era a situação. Não foi só Sanbalate e Tobias, não. Foi a situação. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje seja a sua maior adversidade. Porque quando eu coloco a minha situação, quando eu olho para ela, é como se eu tocasse de roda e não encontrasse uma saída. Mas quando ele rodeou a cidade e viu os muros, aonde precisava ser restaurado, ele conversando com o povo, gente, ele convenceu aquele povo, ele influenciou aquele povo a trabalhar. E outra, a gente carrega mazelas, a gente carrega tanta tranqueira dentro da gente que nas primeiras oportunidades a gente quer soltar. E quando Sanbalate Tobias se levantou junto com outros para impedir, a primeira palavra que ele usou foi piadinhas. Nem uma raposa vai parar vai deixar esse muro em pé. A raposinha vai derrubar o muro. Em quem nós cremos? Em quem? Verdadeiramente, no que acreditamos? Porque milagres é muito bom. Bênçãos é muito bom. Mas a presença, crer num Deus que Ele é fiel o tempo todo, Ele tá do seu lado, Ele tá do meu lado, Ele tá aqui. Quando eu leio, Ele tá quando eu tô lavando louça, Ele tá quando eu estou lavando roupa, quando eu estou cuidando da minha bebê. Ele está naquele lugar onde a gente chamamos de templo, igreja. Ele não muda, Ele é imutável. E Ele é lindo, porque a sua presença nos garante vitória, força, ânimo. Neemias, ele foi dotado tanto da presença do Senhor que ele transferiu isso para as pessoas. E ele, como muitos outros líderes, encontrou até no meio dos seus dificuldades. A dificuldade de relacionamento, de falar e de ouvir. No momento em que Sanbalate, Tobias e os outros se levantavam contra eles, procurando até mesmo matar. Olha como a morte está presente em todas as lutas e adversidades. Paulo vai dizer que nós somos entregues a elas a todos os dias. Fomos entregues à morte todos, mas é o amor, é a graça, é o favor do Senhor. Porque se eu tombar aqui, é o corpo. E eu não sei, mas todo ser humano que nasce um dia vai morrer. Embora a gente não aceita, não goste, mas não tem outra forma. Nós podemos, sim, ter uma vida longa, né? Como a própria palavra diz que 70 anos passou de ceifada e cansaço. Eu já tô eu vou fazer 40 e já tô com os cabelinhos brancos, cansada. Mas muitas vezes cansada com a situação que eu vivo. E ainda permaneço nela. Por quê? Porque eu ponho ela acima da força, da alegria, da palavra, do gozo. Nós precisamos olhar
atentamente aos dias que estamos vivendo como uma forma de oportunidade. Irmã Jussara, você tá no que mundo? Eu tô ainda na terra. Mas a minha mente, o meu coração está na minha origem, no reino. E é dele que eu preciso falar. Talvez hoje Jerusalém sou eu, você. Os nossos muros estão derribados. Há uma vergonha pairando sobre nós. Uma tristeza, uma angústia, uma desolação, uma intimidação do adversário com palavras, com preconceitos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Resumindo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Neemias ajudou não somente a restaurar as fendas, as lacunas e construir de novo os portões de Jerusalém, como ele colocou algo tão importante na vida daquele povo naquele momento. Ânimo, confiança, esperança, olhar além da situação, da luta, da adversidade. Embora que durante esse processo você vai ter que parar e analisar aquilo que você tem nas mãos para poder lutar. E naqueles dias, numa mão ele tinha uma espada e na outra ele tinha uma colher de pedreiro. Fundamentos, palavra. Hoje nós não precisamos lutar com a espada, mas com a colher do pedreiro, gente, palavra. É necessário. Sabe, no momento que eles estavam naquele processo, houve um povo que começou a ser oprimido, que eram os pobres. A gente sabe bem disso, né? Olhar, muitos hoje não têm emprego, alimentos, e a gente vê tantas pessoas. Desculpa, eu tava me emocionando muito porque eu sou muito chorona. Mas vidas se levantando para arrecadarem alimentos, para ajudarem os outros, isso é tão bom. Isso fala assim de amor, compaixão, unidade. E a gente olha assim, veja pessoas, às vezes com tanto. Aí fala, meu Deus, está sendo oprimido. Naqueles dias, Neemias também passou por isso. Só que os pobres começaram a murmurar. Gente, nós vemos sem partido, gente, pelo amor de Deus. Mas eu oro muito pela vida do nosso presidente. Ele é homem, ele é falho, mas é o nosso presidente. E precisamos honrar cada um de cada autoridade. E eu creio que o Brasil é muito amado do Senhor. Muito. Muito. Há um povo aqui que toca o coração do Senhor. Porque o Paizinho ama demais essa nação. E é esse amor, é esse favor, é essa graça que nós alcançamos, que precisamos transferir. Há desemprego, há falta de recursos, a falta de alimento, a falta de comida, de roupa, a falta de tantas coisas. Hoje, eu não sei você, mas às vezes você encontra alguém que você conhece, você
tem um relacionamento assim afetivo, a primeira coisa que dá vontade é de abraçar. A primeira coisa que dá vontade é de tocar. Porque nós somos relacionados, nós vivemos de relacionamento, nós vivemos disso. E clausulados, isolados, sem poder ter contato, né? A gente acaba frustrando os nossos sentimentos. E nós agimos por ele. Nós acabamos falando coisas por causa de sentimentos. E aí eu volto para vocês, para a palavra de novo de Neemias, que se Neemias fosse olhar para o sentimento, ele teria que dar razão aos pobres. Ele teria, eu sei que não é que eu não tô falando que não tem razão, mas se você for conduzir pelos seus sentimentos, você acaba errando. Você acaba sendo injusto. E eu não posso. A Bíblia não é direcionada por sentimentos. Ela é fé. É concreto. A Bíblia vai deixar bem clara: o que é pecado, o que é bênção é bênção. O que não pode fazer, não pode fazer. E se Israel tivesse naquele momento, outrora, obedecido os mandamentos que o Senhor tinha dado quando Moisés voltou com eles do Egito, saíram de lá e o Senhor colocou diante de Moisés: faça assim, assim. Gente, não foi fácil. Não foi só apenas 10 mandamentos, não. Era muito difícil. Hoje você vê, o Senhor é muito bom. É fácil. Mas tá doido, irmão? É sim. Basta você deixar de ser quem somos. Quem nós somos? Incrédulos, murmuradores, reclamões, egoístas. Essa é a humanidade caída. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a viver a vida como Ele é, como o Senhor, manso, humilde, longânimo, benigno, e começamos a produzir frutos, e frutos bons. Neemias repreendeu aquela situação, aquele povo. E outra, ele não foi falar só com os pobres, ele falou com os magistrados, com os ricos também. E tem nos nossos dias isso acontecendo. Eu não posso chegar no presidente, mas tem homens e mulheres do Senhor chegando até ele. Então eu sou o canal do quê? De intercessão pela vida daqueles que estão lá, sendo influenciadores para orar por ele. Talvez a minha voz, a minha pessoa não chega até você fisicamente. Mas Deus permitiu que através da internet você pudesse ouvir. E tem muita gente falando. Tem muita gente anunciando. Mas ouvir é muito gostoso, é muito mais rápido. Agora eu preciso atentar isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso me alimentar. Porque naqueles dias o povo compreendeu o propósito. Quer ver o fim da pandemia? Quer desfrutar de novo de poder sair, ir pra shopping, ir pra praça e simplesmente na casa do seu vizinho abraçar ele? Vem. Volta ao início de tudo. Lembrei a palavra remorso. Lembra no início do vídeo? A gente não arrepende, é remorso. Ô, palavrinha difícil, estava aqui, sabe? Guardadinha na caixolinha, mas voltou. É isso. Nós temos que parar de viver de remorso. Chora, 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 chora. E amanhã faz as mesmas coisas. A Bíblia vai dizer assim, lá em Mateus 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é para ter remorso, é para arrepender. E o que é arrependimento? É aquilo que eu faço que não agrada ao Senhor. Não pode ser repetido. Eu não posso chorar hoje, entregando a minha vida, a minha casa, a minha família para o Senhor,
E amanhã eu tomo as rédeas e faço a da minha vontade. Porque a minha vontade lembra carne, sinceridade. É cômodo. Mas pro Senhor, precisamos nos levantar. Pegar a colher de pedreiro. Pegar a palavra. Abrir as valas que estão nas nossas casas. Restaurar as estruturas dos fundamentos. Para que quando Sambalates e Tobias se levantarem contra nós com palavras, nós não se importarmos tanto, porque, gente, já pensou se Neemias parasse toda vez que aqueles dois ou aqueles outros ameaçavam ou intimidavam ele? Muitas das vezes eu e você damos importância para meia dúzia, não damos importância para uma palavra. Fique em casa porque o vírus pode te pegar. Sim, pode. Pode. Infelizmente pode. Mas não é para você ficar em casa parado, se lamentando, murmurando, reclamando. A murmuração atrai a ira do Senhor, mas a gratidão traz o favor. Eu e você precisamos sim sair o necessário, mas buscar, restaurar. Naqueles dias, cada um que estava em frente à sua casa restaurava. E os moços mais novos, à noite, além de ajudar Neemias, também servia de guarda. Vigilância. Arrependimento de viver uma vida que só é baseada nas coisas que estão na terra. Nunca se ouviu falar tanto de escatologia. Apocalipse. É triste dizer isso. Que talvez não precisava de ter vindo um vírus. Não importa de que forma ele chegou, ele veio, tá aí. O que importa é como eu e você vai viver diante dessa situação. Ela não é maior. Lembre-se disso. Ela não é maior. Ela não pode ser maior. Ela pode ter abatido, sim. Ela pode nos abater, mas ela não pode nos destruir. Ela precisa ser levada em consideração, sim. Mas isso aqui é maior. Ah, mas você tá falando isso porque tá tudo bem com você? Não. Ah, oxalá se tudo tivesse, né? E a gente pudesse gritar assim, Maranata, Senhor. Seria egoísmo da nossa parte. Eu não preciso estar bem. Eu preciso acreditar que tudo vai ficar bem. Eu creio que não foi num dia, numa semana, em um mês que os muros foram restaurados. Mas foram meses. Nós já estamos vivendo aí de 3, quase para 4 meses de uma pandemia terrível, onde já se foi tantas vidas. Gente tão preciosas para nós. E quando não são para nós, é para outro lar. Vamos nos importar um com o outro. Vamos cuidar um do outro. Vamos entender o processo, para que ele não machuque tanto. Para terminar, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele foi um líder. Ele foi um grande líder, um governador. Não é isso que a gente quer ser. Não lá fora, pelo menos eu não.
Mas eu preciso, e todos nós precisamos, ter essa liderança, esse governo no nosso ambiente, no nosso lar. Isso é um papel fundamental tanto para as mulheres quanto para os homens. A própria palavra dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Edificação. E o homem vem com um sustento, com a proteção. Nós precisamos equilibrar a balança, precisamos voltar às nossas funções. Qual é a minha função hoje? Além de proclamar o Evangelho? Além de dizer que Jesus está voltando? Além de falar do amor dele por nós, que é tão grande? É dizer que a sua situação não pode ser o fim. Essa reflexão talvez poderia ser encurtada, mas eu gosto muito de falar, sabe? Eu fiquei muitos dias sem falar. E eu queria compartilhar com você isso. Bora sacudir. Mudar. Mudar como, irmã Jussara? Orando. Resolve. Como? Pra quê? Como que eu vou orar se eu não tenho força? Então começa a interceder. Orar pelo teu vizinho. Orar pela tua cidade, pela tua igreja, pela tua comunidade. Orar por uma parentela sua. Orar pelo nosso governo. Ao invés da gente somente na internet criticar, eu sou contra racismo, eu sou contra Bolsonaro, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Seja contra a situação que você vive. Seja contra esse processo que está insistindo em deixar eu e você caído, prostrado. Seja contra o pecado que aniquila e mata e ainda por cima leva para o inferno. Se um vírus é ruim, imagina um inferno que é eterno. Eu não quero ir para lá. Eu luto contra eu. Não é contra meu irmão, não é contra meu esposo. Já lutei bastante. Tadinho. Mas é contra a minha própria vontade. E a minha vontade, ela quer ser soberana. Mas soberano na minha vida é Jesus. É Deus. É o meu Abba. Que me deu a oportunidade de não olhar a situação, mas passar por cima dela. Como? Com a palavra. Aqui você encontra força, vigor, ânimo, consolo, alimento, providência. Tudo o que eu e você precisa está na palavra. Deus abençoa. Até a próxima vez.